Se você não sabe o que está acontecendo, agora você vai ficar sabendo. Eu sou o Caio, atleta e professor de parkour, e hoje vamos falar um pouco sobre o que aconteceu na SPL e como foram os brasileiros que foram competir lá. Começando, citando principalmente os nomes que foram, né? Então tivemos Biel, que é o atual campeão de skill da Volts Parkour, que é o campeonato nacional, Matheus, que é o atual campeão de speed da Volts, o Rodolfo, que é o dono da Start, e o Cauí, que já competiu em várias competições em São Paulo e em outros estados do Brasil, que tem representado muito bem no freestyle, que é a principal competição que ele vai, e também no skill, que ele tem ido muito bem em algumas competições. Também tem a Camila Stefânio, que é uma atleta feminina que não tá no Brasil hoje em dia necessariamente, ela tá morando lá na Bélgica e ela é professora lá na Hall 5, mas ela também é brasileira e foi competir lá na SPL para tentar chegar mais uma vez na final, já que ano passado ela também já conseguiu chegar nessa final. Então vamos começar comentando primeiro sobre o Rodolfo e o Cauí. O Rodolfo competiu principalmente na categoria de skill e speed, na freestyle ele não foi. Nessas duas, ele conseguiu fazer ali alguns skills. Se eu não me engano, ele conseguiu concluir 3 skills ou 2 skills da qualificatória, mas não foi o suficiente para passar, mas foi uma ótima participação, considerando que é pelo menos mais um brasileiro competindo lá. Ano passado, a gente também teve a aparição de alguns brasileiros, como Farias e Hugo Lalone, mas também não tiveram uma participação tão expressiva, não conseguiram passar e realmente entrar na competição nas categorias masculinas. Mas o Rodolfo conseguiu ter essa participação positiva no skill, concluindo pelo menos 3 skills, e no speed ele foi mediano, mas também foi uma boa participação. O Cauí foi principalmente para competir no freestyle, mas infelizmente ele não conseguiu, porque ele torceu o pé ainda no aquecimento, preparando a line dele para o freestyle. Ele torceu o pé, então ficou de fora da competição, infelizmente. Mas tenho certeza que se ele for mais vezes, ele vai conseguir melhorar e vai conseguir voltar lá muito melhor. Agora, o ponto principal que eu queria comentar aqui: Biel e Matheus. Tiveram algumas coisas acontecendo em torno do fato de que eles foram lá competir. A principal coisa que aconteceu é que eles não conseguiram ir para a competição antecipadamente. Então eles não conseguiram chegar alguns dias antes para se preparar, ficar lá acomodado, já ficar ali num apartamento, em algum lugar, para conseguir se preparar, dormir bem, tá bem preparado. E isso se deu principalmente por conta da Air Canada, que é a empresa de voo que eles iam pegar, que simplesmente estava em greve bem na data que os caras iam. Então deu um baita rolo, eles tiveram que achar outros voos para conseguir ir para lá. Foi uma trabalheira para os caras conseguirem chegar lá. O Biel, se eu não me engano, teve que passar por 4 países antes de conseguir chegar no Canadá, mais de um dia de voo. Então, tipo assim, os caras tiveram que fazer tudo possível para conseguir chegar lá, pelo menos, e tentar competir. E ainda assim tiveram que chegar em cima da hora, sem muito preparo, sem conseguir dormir direito, ainda no jet lag de ter vindo de outro país, primeira viagem internacional dos caras, deu todo esse rolo e os caras chegaram lá, tipo assim, tudo contra. Não conseguiram dormir direito, não conseguiram se alimentar direito, fizeram tudo enquanto estavam voando, então é bem complicado. Mas, independente das adversidades, vamos lá para o que realmente interessa. O Biel e o Rodolfo participaram da categoria de skill na qualificatória para tentar entrar realmente na competição e chegar nas quartas de final. Como eu já falei anteriormente, o Rodolfo não conseguiu classificar, mas o Biel conseguiu. Por pouquíssimo, tinham, se eu não me engano, 5 skills. O Biel conseguiu executar os 5 skills, mas com um porém. Tinham muitos atletas lá muito bons. Um, por exemplo, é o Alistair Hall, que ele simplesmente é campeão, multicampeão da SPL na categoria de freestyle. Só que ele estava testando de participar ali no skill. Só que como ele não tinha vaga, ele foi na qualificatória. Então tinha ele e mais 2 atletas que estavam mandando muito bem nessa qualificatória. Porém, também tinha o Biel, que era um 4º atleta que estava indo muito bem. Nas outras qualificatórias, normalmente passam 3 atletas. Então, desses 4 atletas, 3 tinham terminado os 5 skills muito rápido, antes do tempo acabar, obviamente. E o Biel não foi um desses atletas. Então, 3 caras terminaram os 5 skills antes dele, o que já deu uma pressão. Eu mesmo, na hora ali, por não ter muita informação, a qualificatória não teve uma transmissão muito comunicativa, não deu para saber o que estava rolando.
Então foi algo que foi muito às cegas. Eu assistindo de casa achei que já era. Pô, o Biel vai bem, mas não vai conseguir passar, só tem 3 vagas. Mas no fim das contas, o Biel conseguiu executar todos os skills também e conseguiu passar como quarto atleta classificado ali na competição de qualificatória direto na SPL. Isso foi algo inédito, obviamente, porque ele foi o primeiro brasileiro a entrar numa categoria masculina de skill, que é a categoria mais disputada que tem. Tem muita gente lá com muita bagagem para competir. Então os caras são muito bons, é uma categoria que é muito disputada e finalmente tivemos o primeiro brasileiro a realmente entrar na SPL. O Matheus não conseguiu competir no skill, infelizmente. Tenho certeza que se ele competisse, ele ia conseguir passar, assim como o Biel. Mas ele não conseguiu competir porque deu todo aquele rolo com a Air Canada e aí acabou que ele teve que pegar voos diferentes dos do Biel. O Biel chegou um pouco antes da competição, mas o Matheus chegou exatamente depois que acabou o skill. Agora vamos falar um pouquinho da classificatória do Speed. No Speed a história já foi um pouquinho diferente. O Matheus tinha chegado pouco antes do Speed começar e conseguiu pelo menos dar uma olhada ali como é que estava o percurso, não conseguiu se aquecer direito, não conseguiu testar o percurso antes, coisa que só deu para testar quem estava lá antes da competição começar. Então foi realmente às cegas. O Biel ainda deu um apoio ali para eles. Eles têm uma troca muito boa enquanto eles estão competindo. Então eles conseguiram ter esse entrosamento de um ajudar o outro, de conseguir trazer a informação que o Matheus precisava para poder competir em alto nível também. Por muito mérito do cara, o Matheus mandou muito mesmo. Ele conseguiu classificar. Foi incrível, foi realmente incrível. Na primeira bateria, se eu não me engano, tinham por volta de 20 ou mais atletas na classificatória. Na primeira bateria, que eram 10 atletas, o Biel se destacou. O Biel conseguiu fazer, se eu não me engano, tempos que tinham diferença de 2 segundos para quem estava competindo. Era papo de que ele estava com 13 segundos na corrida dele e os caras estavam com 15. Então, na primeira bateria, o Biel estava indiscutivelmente muito classificado. Eu realmente achei, pô, o Biel vai classificar nas duas. Agora acabou o Brasil, o cara é muito bom. Mas na segunda bateria só veio o monstro, então não teve como. E na segunda bateria tinha também o Matheus. E por incrível que pareça, o Matheus simplesmente foi lá e conseguiu classificar muito bem. Passou para as quartas de final da SPL na categoria de Speed. Agora, chegando nas quartas de final, tivemos algumas surpresas. Uma surpresa muito positiva foi simplesmente o Biel disputando com os maiores do mundo no skill e conseguindo acompanhar. O ritmo estava igual. Eu diria até que o Biel estava num ritmo muito acelerado em comparação com muitos dos competidores que estavam lá. Ele conseguiu manter um ritmo muito bom, acompanhando até mesmo Team Champion, Brandon Hooper e outros atletas que estão simplesmente nas colocações do top 5. Então ali no comecinho, nos primeiros 3, 4, 5 minutos, o que tinha ali no cantinho, a colocação de quem são os top 5, quem tá conseguindo executar, quem não tá, quem tá marcando ponto, quem não tá, por uns 5 minutos ficou Biel, Team Champion e Brandon Hooper, pô. Tava simplesmente o Biel na frente de todo mundo, bem no comecinho, ele saiu arregaçando, ele foi fazendo um monte de skill seguido. E pô, sinceramente, o brasileirinho, quem não fica feliz com isso, é um safado. Pô, você vê o Biel, um cara que todo mundo dizia que era uma promessa, que pô, o cara é gênio, ele e o Matheus são muito bons, se chegasse no nível global, talvez a gente estivesse ali como ver eles realmente, qual é o nível deles em comparação com os gringos. Tipo assim, a gente como torcedor, até tinha aquela questão de comparar, de falar que ele é bom, ele ganharia do Team Champion. Mas a gente não sabia, não dava pra ter essa comparação. Mas vendo lá, ele competindo e tendo essa noção de que ele conseguiu acompanhar o ritmo dos caras, acertar tantos skills quanto os caras, é uma coisa que é de alegrar qualquer brasileirinho. Porque se você pensar, pô, o cara tem 20 anos agora, tá ligado? Então daqui pra frente só tem pra onde crescer, só tem o que ganhar de força, técnica e experiência. Então ele só tem a melhorar. Infelizmente ele não conseguiu acompanhar o ritmo até o final. Ele conseguiu acertar 5 skills de 6 das quartas de final, mas o sexto skill era um lachê muito específico, com uma técnica de lachê tic-tac para precisão muito distantes. E ele ficou travado nesse skill, infelizmente. E quem passou tinha acertado todos os skills.
mas ele conseguiu ficar em 10º. Então temos agora um brasileiro no top 10 do skill global, o que é insano, sinceramente. Mas realmente deu pra ver que quem passou pra semifinal do skill, os caras estão em outro nível. Os caras conseguem executar qualquer movimento de dificuldade muito alta, com uma precisão inacreditável. Os caras são muito bons tecnicamente e em questão de força realmente. Agora indo para as quartas de final do Speed, a gente teve uma surpresa ainda maior. O Matheus conseguiu passar, ele conseguiu ir muito bem nas quartas de final e passar para a semifinal. Os percursos do Speed, das quartas de final e da classificatória, exigiam muita força física também. Então tinham muitas subidas, muitos pulos que você precisava ter uma certa força física para você conseguir encaixar realmente aquele percurso sem perder muito tempo. E, graças aos deuses, o brasileirinho que foi lá representar a gente, o cara é forte pra caramba. Então, o Matheus conseguiu executar coisas que os gringos estavam sofrendo um pouquinho. Ele conseguiu executar com uma força muito boa e acelerou bem pra conseguir classificar pra semifinal. O Biel também ajudou ele, estava lá também na comunicação, né, com ele, e isso é muito positivo, porque eles dois, por mais que eles fiquem falando que o Biel é melhor no speed, o Matheus é melhor no skill, e de certa forma é realmente uma verdade, mas é muito importante que os dois, eles são muito bons em ambas as coisas, então eles conseguem sim se ajudar muito nessa comunicação, nesse feeling. Porque por mais que o Biel não passou, o Biel tem um entendimento de corrida, de tomada de decisão ali no speed, que pode ajudar muito o Matheus a desempenhar. E foi o que aconteceu. Eles se comunicaram, um ajudou o outro e eles conseguiram tirar essa semifinal para o Brasil. E pela primeira vez também tivemos um cara chegando na categoria de speed masculino na semifinal. Agora, indo para a quarta de final do feminino, a Camilinha amassou nas quartas de final do feminino no skill. Ela foi muito bem. Ela tem uma bagagem de técnica ali, uma experiência de competição também muito boa. Ela ainda tá voltando de lesão e tal, que ela teve, se eu não me engano, há mais de um ano, mas ainda é uma questão para ela. Então ela não tava também jogando tudo como se fosse o último dia na Terra. Mas ela conseguiu competir muito bem, passou das quartas de final e inclusive ela chegou até na final do skill. Agora, na semifinal do Speed, a gente teve uma surpresa. O Matheus, ele tinha classificado em quinto para a semifinal do Speed, sendo que passam 8 atletas. Por incrível que pareça, o cara que passou em oitavo, que teve que ser o primeiro a correr, era uma corrida só, então tipo assim, você não tem como se preparar, você não tem como ver qual é a melhor tomada de decisão, você só tem como ir. E esse cara que passou em oitavo conseguiu fazer uma corrida para entrar no top 5. E todos os atletas antes do Matheus, os atletas que estavam do top 4 ao top 1, conseguiram se manter nessas colocações. Então fizeram uma corrida que garantiram para eles do top 1 ao top 4 pelo menos. E o Matheus conseguiu fazer uma corrida que ficou bem parelha com eles. Ele conseguiu realmente se manter ali no top 5, 6. Porém, aquele cara que eu falei que passou em último, que passou em oitavo, ele conseguiu fazer uma corrida que desbancou o Matheus. Então ele ficou uma posição acima e o Matheus uma posição abaixo. Se não fosse por isso, teríamos o primeiro brasileiro nas categorias masculinas em uma final. Mas, como eu disse, tudo bem. Ano que vem os caras voltam lá, vão estar mais fortes e vão conseguir ter muito mais bagagem de competição, de técnica, para realmente conseguir chegar nessas finais e representar o Brasil do jeito que a gente quer ver. A Camilinha também passou para a final do skill feminino, mas na semifinal ela já teve um desempenho um pouco abaixo. Teve alguns skills ali que ela não conseguiu executar, mas como sempre a Camilinha tem um nível muito bom pro feminino e ela tem um diferencial muito acima das outras minas, que é a força e a técnica que ela realmente tem. Por mais que ela seja mais baixa do que algumas atletas que estão lá, que tem atletas muito altas, muito fortes, a Camilinha consegue compensar isso com toda a experiência e técnica que ela tem. Já na final do feminino, que é o que a Camilinha passou, a gente não conseguiu ver ela no top 3 de novo, mas tudo bem. Assim como os outros, ela vai treinar e vai conseguir voltar lá muito melhor do que ela foi esse ano. E eu tenho certeza que ela tem potencial para ganhar a SPL algum dia, mas realmente é uma disputa que
tem muita mina lá que são muito boas. Pelo menos as que estão no top 5 ali são realmente atletas de ponta. Bom, foi isso. O meu parecer sobre tudo que aconteceu lá na SPL é que eu tô muito feliz. Ver o Brasil conseguindo competir de igual para igual no nível dos gringos é algo que me deixa muito feliz, porque realmente as competições aqui em São Paulo e nos outros lugares do Brasil têm tido um boom. Tá tendo muita competição, a galera tá se empenhando, tá treinando especificamente para isso, tá melhorando especificamente para as categorias de competição. E isso é muito legal, porque faz realmente o cenário brasileiro crescer muito, e ainda mais com essa globalização do parkour e das competições, tende a gente ter bons representantes lá nas categorias que vão ser as principais das competições. Então eu fico muito feliz que eles conseguiram ir. Eles tiveram muita ajuda, tiveram que fazer vaquinha, tiveram que trabalhar muito duro, não só nos treinos deles, mas também para conseguir o dinheiro, né, para conseguir chegar lá. Porque para os caras que já estão lá, que já são gringos, já conseguem viajar de um lugar para o outro com mais facilidade, pô, o Biel e o Matheus tiveram que ralar muito para conseguir pelo menos ter o dinheiro das passagens para chegar lá, tá ligado? Então, muito obrigado a eles dois que conseguiram chegar lá. Muito obrigado ao Rodolfo, que também conseguiu ajudar os caras e conseguiu ir lá representar o Brasil. Ao Cauí também, que está competindo bastante, está mandando muito bem. E a Camilinha, que sempre está representando a gente com excelência. Ela sempre está no top 5 e ela é muito boa como atleta. Bom, é isso. Muito obrigado por assistir. Se gostou, se inscreve, deixa um like e deixa um comentário aí o que você achou da participação deles lá na SPL. E, dando um spoiler para vocês, o próximo vídeo que eu vou trazer aqui pro canal é sobre a qualificatória pro Mundial, que agora vamos ter uma aqui no Brasil. Então, muito obrigado por assistir e tchau, tchau.